Descubra o incrível Jesus, um caminho transformador para a redenção revelado em oração e aliança. Era um tempo em que a opressão e a injustiça permeavam as ruas de Jericó. No terceiro ano de Joaquim, sob o domínio romano, os cobradores de impostos eram vistos como traidores, e dentre eles, Zaqueu se destacava. Ele era um homem de estatura baixa, e sua fama vinha acompanhada de avareza e desdém. Enquanto contava os tributos que extorquia do povo, um vazio profundo em sua alma o atormentava. Em meio a riquezas acumuladas, Zaqueu ansiava por algo que o dinheiro não poderia comprar. Rumores sobre um homem chamado Jesus, que realizava milagres e proclamava boas novas, começaram a se espalhar. Ele vem para libertar os oprimidos, sussurrava a multidão. Zaqueu, ouvindo essas vozes, sentiu uma semente de esperança germinar em seu coração, mas o medo do desprezo o mantinha à sombra. O que ele poderia esperar de um homem que era tão bem-vindo entre o povo? Na manhã em que Jesus chegou a Jericó, Zaqueu tomou uma decisão. Ele andou pelas ruas, a multidão à sua volta muito maior e mais robusta. Mas isso não o deteve. Determinado a ver o Senhor, correu à frente e subiu numa figueira, onde poderia observar Jesus. Ali, escondido, seu espírito se elevava, e enquanto olhava para baixo, esperava um vislumbre de algo que pudesse transformar sua vida. Quando Jesus se aproximou, a atmosfera ao redor mudou. A multidão silenciou em expectativa. E, para a surpresa de todos, Jesus parou bem embaixo da árvore onde Zaqueu se ocultava. Zaqueu! Desça depressa! Hoje, eu fico na sua casa. As palavras de Jesus ressoaram como um eco rompendo as correntes do desespero, desafiando o preconceito e abrindo as portas de um novo começo. Descer da árvore foi como descartar um peso que há muito lhe oprimia. Ao receber Jesus em sua casa, Zaqueu sentiu o calor da graça que curava. Mas a alegria foi rapidamente seguida por um questionamento profundo. Na refeição, em meio à comunhão, o Espírito Santo começou a trabalhar em seu coração. Zaqueu recordou-se das injustiças cometidas, das lágrimas que havia causado ao povo. Ele sabia que precisava confrontar seu passado. Senhor, se eu roubei alguém, devolverei tudo o que tomei e ainda darei metade dos meus bens aos pobres. Sua declaração foi uma promessa assombrosa, uma rendição que refletia sua transformação interior. Mas o que isso realmente significava? Estava ele realmente disposto a mudar? Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Enquanto a luz do entardecer filtrava-se pelas janelas, a presença de Jesus se tornava como uma promessa viva, instigando em Zaqueu uma urgência de deleite em sua nova vida. Ele estava à beira de uma transformação total, um caminho que poderia levá-lo à verdadeira redenção. Mas o que significaria isso para a sua vida a partir de então? O futuro permanecia envolto em mistério, aguardando a resposta do homem que havia sido chamado pelo Senhor. A presença de Jesus na casa de Zaqueu envolveu o ambiente com um peso de reverência. O aroma dos alimentos misturava-se com a eletricidade do momento. A mesa, repleta de iguarias, não apenas nutria o corpo, mas também o espírito alimentando a mudança que começava a se desenhar no coração do cobrador. Os convidados olhavam com uma mistura de descrença e curiosidade. Como ele, sendo um pecador, se atreve a receber o rabi, murmuravam entre si. As faces conhecidas do desprezo moldavam a visão de muitos, mas para Zaqueu, tudo tinha mudado. Ele agora via um novo significado nos rostos ao seu redor, não mais como agentes da vergonha ou condenação, mas como uma oportunidade de redenção e restauração. Com o olhar fixo em Jesus, que falava da bondade e do perdão de Deus, Zaqueu sentiu seu coração pulsar com propósito. A cada palavra proferida, as correntes de sua velha vida se quebravam, e uma nova identidade tornava-se evidente. Ele já não era simplesmente o coletor de impostos que havia traído o próprio povo, mas um homem em busca de renovação. Hoje, a salvação entrou nesta casa, declarou Jesus. Ele não apenas reconhecia a transformação de Zaqueu, mas a celebrava,
como se toda a história daquele homem, cheia de erros e rebeldia, tivesse apenas começado. A esperança pulsava na sala, um eco dos planos redentores de Deus. Então, Zaqueu se levantou, a voz trêmula, mas firme. Senhor, eu darei a metade dos meus bens aos pobres, se roubei alguém, devolverei 4 vezes mais. Suas palavras geraram murmúrios na multidão presente. Para muitos, era incompreensível como alguém que completará um ciclo de ganância agora poderia dar tão generosamente. Mas Zaqueu não se preocupava mais com o que pensavam. Ele já havia se despido de seu passado. A estratégia divina que se desenrolava não era apenas sobre a restauração de Zaqueu, mas sobre a revelação do caráter de Deus, um Deus que busca os perdidos e curar os quebrantados. Aqueles que testemunharam a cena eram convidados a refletir sobre suas próprias vidas e a considerar a profundidade do amor que transcende o pecado e a vergonha. Entre os murmúrios, alguns indignados se perguntavam: pode um homem como ele ser aceito? Mas uma voz interna ressonava através do caos, lembrando que as promessas de Deus são para todos, sem exceção. O ouvir de Jesus não se limita ao justo, mas se estende a todos que reconhecem sua necessidade. Enquanto as horas passavam, Zaqueu percebeu que ao entregar suas possessões, ele não estava apenas se desfazendo do antigo, ele estava construindo um futuro. Diante do novo, a sombra da antiga vida ia lentamente se dissipando, e uma nova luz começava a guiá-lo. Ao cair da noite, Jesus se levantou, pronto para seguir seu caminho. Zaqueu, em um impulso, correu atrás do Senhor, seu coração pulsando com a expectativa de sua nova vida. Senhor, eu sou teu agora. O que quer que seja, eu seguirei teu caminho. E Jesus, olhando para ele com compaixão, respondeu: esta é uma nova aliança, e eu estarei sempre contigo. Mas no fundo, um dilema profundo e poderoso começava a tomar forma nas mentes e corações à sua volta. O que aconteceria agora que um coletor de impostos podia não apenas ser salvo, mas influenciar outros a fazer o mesmo? As palavras de Jesus ecoaram em seus corações, e uma pergunta ressurgiu: qual é o verdadeiro preço da redenção e quem mais na sociedade ainda poderia ser chamado? O cenário à sua frente, agora mais do que nunca, estava repleto de mistério, e as promessas de Deus para aqueles desconsiderados por todos deixaram um eco de expectativa palpável. As revelações de Deus ainda estavam por vir, aguardando o tempo certo para serem reveladas. Na noite que se seguiu ao magno encontro na casa de Zaqueu, as estrelas brilhavam como testemunhas silenciosas do desenrolar de uma história divina. Enquanto a brisa suave acariciava as palmas das árvores, Jesus e seus discípulos caminhavam pelas ruas de Jericó, onde a notoriedade de Zaqueu começava a ecoar entre as pessoas. Os rumores da transformação do cobrador de impostos infiltraram-se nas conversas noturnas, e logo muitos se reuniram para discutir a natureza do que havia ocorrido. O que pode ter feito Zaqueu mudar tão radicalmente? Questionavam-se. É possível que a graça alcance também os desprezados? A dúvida pairava sobre o ar, um convite à reflexão que poucos estavam prontos para aceitar. Jesus, percebendo as murmurações, lançou um olhar ao céu. Ele sabia que a obra não terminara apenas com Zaqueu, havia mais ao plano de Deus. Não sou eu, mas o que o Pai deseja revelar através de mim, pensou, ligeiramente em consideração às palavras de Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Isaías 61:1. Durante o caminhar, o grupo se aproveitou da oportunidade para se unir em oração, clamando pela força para enfrentar os desafios que se aproximavam. Cada um deles sabia que estavam a caminho de algo maior. A abordagem simples ainda era de cura, perdão e restauração, mas a medida da misericórdia de Deus parecia expandir-se diante de seus olhos. Naquele momento, Zaqueu decidiu também se unir aos passos de Jesus não mais como um mero observador, mas como um testemunho vivo do que significa receber graça. Ele se tornou um agente de transformação em sua comunidade, buscando aqueles que o desprezaram e oferecendo-lhes um convite de recuperação. Venham, conheçam o homem que mudou minha vida, ele proclamava, radiante de esperança. Enquanto isso, um fariseu, observador crítico daquela agitação, se aproximou da cena, repleto de desgosto. Ele se não via na história, mas na rebelião contra as convenções sociais, questionando: como o Senhor pode aceitar este pecador?
Seus olhos estavam cegos para a verdadeira essência do amor, a mesma essência que se manifestava através da justiça e do perdão. Jesus, percebendo a atmosfera tensa, respondeu com uma parábola. Um homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Vai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu entre eles a fazenda. E, não muitos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para uma terra distante. Lucas 15, 11 e 13. Com cada palavra que saía da boca do Salvador, a referência à perda e à busca desenfreada por redenção permeava o espírito da multidão. A verdade sobre a casa do Pai e a crença em sua infinita misericórdia tornava-se um eco em cada coração. Assim, a dúvida começava a se dissolver. Enquanto as luzes da cidade começavam a se apagar em preparação para a noite, um novo pensamento sussurrou entre os ouvintes. Se até Zaqueu, a quem todos rejeitavam, pôde encontrar um novo caminho, quem somos nós para limitar a graça de Deus? Este princípio nascia entre os corações, pronto para florescer, uma transformação que ressoaria como um cântico de libertação. Mas com essa revelação de esperança, um novo dilema surgiu. Se Zaqueu pode ser restaurado assim, qual o papel dos que ainda permanecem na escuridão? E que mais está por vir no plano soberano de Deus? A pergunta reverberava, enquanto a resposta do Senhor pairava no ar, esperando o momento exato de se manifestar, revelando em toda a sua plenitude a força da aliança e da misericórdia divina que estava prestes a ser iluminada pela luz do Evangelho. Enquanto a noite se aprofundava em Jericó, as sombras dançavam nas paredes das casas, cobrindo os rostos inquietos da multidão que se aglomerava em torno de Jesus. A cidade, geralmente tranquila, pulsava com uma nova expectativa, uma eletricidade que ressoava nas vozes dos que buscavam compreender a transformação que ocorrerá em Zaqueu. Jesus, percebendo o anseio de seus discípulos e o murmúrio crescente entre o povo, dirigiu-se ao centro da praça. Seu olhar brilhava com a luz da compaixão, enquanto ele falava, a palavra como espada afiada penetrando corações sedentos. Em verdade vos digo, quem entrará pela porta do aprisco será aquele que ouvir a minha voz, e as ovelhas reconhecerão o pastor. João 10, 2, 3. As palavras de Jesus ressoaram como um chamado, e, enquanto a multidão se silenciava, uma mulher se aproximou timidamente, mãos trêmulas, pernas hesitantes. Ela era conhecida na cidade como Maria, a mulher que conhecia bem a dor e a rejeição. Às vezes vista como uma pária, suas lágrimas eram testemunhas de um amor perdido e de um pecado que a seguirá como uma sombra. Senhor, ela declarou, a coragem de sua voz lutando com o peso de sua vergonha. Se tu apenas soubesses quem sou e os erros que cometi, não me olharias com esta compaixão. A multidão se calou, prendendo a respiração, enquanto o fariseu que estava próximo a ela se preparava para escandalizar-se, pronto para expor mais regras e tradições. Mas Jesus a olhou com amor profundo e disse, muitos são os chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22:14. Não é por causa da tua condição que te afasto, mas é pela graça que te chamo. As minhas portas estão abertas para aqueles que buscam a redenção. Maria sentiu-se envolta em um manto de amor a princípio estranho, mas aconchegante. Qualquer resquício de culpa que a atormentava parecia dissipar-se, como a névoa ao amanhecer. O que antes era um peso tornou-se uma leveza, e sua voz, agora cheia de poder, ecoou em uníssono com a de Zaqueu. Se tu és a luz do mundo, Senhor, que a minha vida seja um reflexo dessa luz. Enquanto as palavras de Maria se espaçavam no ar, um sussurro de esperança brotou nos corações dos presentes, e a preocupação nos rostos dos fariseus tornou-se cada vez mais evidente. O olhar de Jesus transformou-se em um fogo que queimava em sonhos e promessas. E aqueles que creem em mim, as obras que eu faço, também farão, e até maiores farão. João 14:12. O fariseu, cada vez mais inquieto, repreendeu-se silenciosamente, lutando contra a corrente da lógica implacável que o mantinha cativo às tradições que não traziam vida. Ao mesmo tempo, na luz das promessas de Cristo, algo dentro dele começou a se agitar. Mas enquanto essa metamorfose espiritual começava a se desdobrar, um silêncio carregado de gravidade abateu-se sobre a multidão ao ouvirem um trovão distante. O céu parecia se preparar para uma revelação. Jesus levantou os olhos ao céu e declarou, não temais, pequenos rebanhos,
pois é do Pai que vem dar-vos o reino. Lucas 12:32. A multidão estava intrigada, suas mentes fervilhando com a certeza de que uma nova etapa começara, mas também ansiosas por compreender o que estava por vir. Aquela promessa de um reino, cheia de esperança, deixou todos à espera de um desfecho que ainda estava por se revelar. E com a passagem da tempestade em distância, uma interrogação pairou em seus espíritos: ouvirá a terra quando o céu se abrir, e as portas do reino forem finalmente reveladas? As chamas da expectativa arderam intensamente, prometendo mudanças cuja magnitude ainda havia de ser plenamente entendida. Assim, a história continuava a desenrolar-se sob a soberania de Deus, tecendo em cada coração um desejo insaciável por respostas e pela manifestação da glória do Altíssimo. Enquanto a noite envolvia Jericó em seu manto escuro, as nuvens se aglomeravam se preparando para o que estava por vir. O trovão distante, que antes soara como um alerta celestial, agora começava a se manifestar em relâmpagos que cortavam o céu. A multidão se sentia inquieta, como se estivesse à beira da revelação de algo grande e extraordinário. Jesus, em meio a esse tumulto interno, olhou para aqueles que o cercavam. Seus olhos, mergulhados em compaixão e determinação, escaneavam os rostos aflitos, um misto de esperança e incerteza. Essa noite, disse ele com voz profunda, não é apenas uma noite de redenção para a mulher que busca alívio, mas para todos os que aqui estão. Estão prontos para receber as boas novas do reino? A multidão murmurou, e, como se despertassem de um sonho, todos prestaram atenção às palavras que ele proferia. Aquela luz que emanava de Jesus iluminava as trevas do desespero e da dúvida, e Maria, sentindo a magnitude de sua presença, levantou-se com o coração inflamado. Senhor, eu creio. Não só por mim, mas por todos nós. Que a tua luz nos guie para o caminho da vida eterna. Inevitavelmente, o murmúrio se transformou em um clamor. Ó Senhor, mostra-nos a tua glória, revela-nos o teu reino. A súplica fervorosa da multidão ecoou como um coral sacrificial, e os olhares de esperança se voltaram para Jesus, que observava a cena com amor profundo. Então, levantando suas mãos, Jesus clamou: aquele que é a luz do mundo está entre vós. Virá o tempo em que estenderão as mãos e clamarão pela salvação, e eu não os abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Esses sentimentos pulsantes começaram a abranger cada coração presente, como se a luz do céu penetrasse em suas almas, proporcionando uma transformação radical. Mas enquanto essa onda de fé se espalhava pelo meio da multidão, um peso de ansiedade caía sobre os fariseus. Entre eles, um homem em particular sentiu-se invadido por pensamentos turbulentos. Chamado Eliabe, ele se destacava como um estudioso da lei, um defensor ferrenho das tradições. Interpretava a inquietude em seu coração como uma ameaça ao que sempre acreditara. Ele se aproximou de um de seus companheiros e sussurrou: esse homem é perigoso. Está reescrevendo as regras da nossa fé. O que será de nós se isso continuar? No entanto, um sentimento de dúvida começou a invadir Eliabe. Poderia ele estar perdido na obediência às tradições e ignorando o verdadeiro propósito da lei? O confronto interno entre a lógica do homem e a revelação do Senhor fervilhava em sua mente. A tempestade no céu, em sincronia com a turbulência espiritual no coração de Eliabe, parecia um presságio de que algo monumental estava prestes a se revelar. Jesus, percebendo a luta interna do fariseu, virou-se em direção a ele. Com um olhar penetrante, disse: a verdade, Eliabe, não se encontra nas tradições, mas no relacionamento com o Pai. A quem muito é dado, muito será exigido. Eliabe engoliu em seco, sentindo o peso das palavras de Jesus. Ele tão intensamente lutava contra a ideia de que suas convicções poderiam estar erradas, que suas orelhas pareciam zumbir com o eco de tais declarações. A multidão, agora em silêncio, olhava entre Eliabe e Jesus, a tensão no ar era palpável, como se a própria criação aguardasse a resposta do fariseu. Mas o que ela não sabia sobre o plano de Deus, murmurou Eliabe, é que a mudança não se limita à obediência das regras, mas à obediência em amor e pela fé em aquele que enviou o Filho. E assim a tensão pairava, enquanto a atmosfera se tornava propensa à mudança transformadora,
e a tempestade prestes a eclodir nos céus denunciava apenas o princípio do que se estava a revelar na terra. No olho do furacão de sua própria luta, Eliabe percebia que o verdadeiro reino de Deus não se limitava a um lugar, mas se manifestava naqueles dispostos a crer e a receber aquele que batizava com o Espírito. E assim, enquanto a tempestade se abatia, a multidão, cheia de expectativa e reverência, aguardava o desfecho de um milagre divino que se avizinhava. A revelação do reino estava prestes a acontecer, mas a pergunta ainda permanecia nas mentes: estaria Eliabe pronto para viver essa nova aliança? À medida que a tempestade em Jericó se intensificava, os ventos uivantes anunciavam a iminência de um evento sagrado. Relâmpagos iluminavam o céu, refletindo a luta interna que se travava não apenas no coração de Eliabe, mas também na multidão que se aglomerava ao redor de Jesus. A expectativa crescia, como se a própria terra aguardasse ansiosamente a manifestação do poder divino. Senhor, clamou Maria, com a voz repleta de fervor, nós te pedimos. Derrama sobre nós tua misericórdia e revela o teu poder. Sua súplica ecoou junto a outras, formando um coro de vozes que ressoavam em uníssono, cada clamor exalando a esperança de um milagre. Jesus, percebendo a intensidade da busca, levantou seus olhos ao céu, e com uma serenidade inabalável, começou a orar. Pai, começou ele, te louvo porque ocultaste essas coisas dos sábios e prudentes, e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11:25. A entrega do Filho ao Pai, a comunhão que transcendia qualquer norma, ressoava nas almas presentes, que se viam como uma simples extensão das promessas divinas. A multidão, imersa na reverência e no medo, ouviu as palavras de Jesus como se fossem o eco de um sussurro celeste. Mas Eliabe, lutando contra suas convicções arraigadas, começou a entender, mesmo que timidamente, a profundidade da revelação que estava se desenrolando diante de seus olhos. Ele se perguntou, e se, ao invés de uma ameaça, ele é a resposta que anseio? Seria eu, um estudioso da lei, um bloqueio para o que Deus pretende fazer? O dilema carcomia sua razão, e o peso da tradição cada vez mais se tornava insuportável. De repente, um estrondo de trovão lançou a multidão em pânico, e Eliabe, tomado por um impulso, gritou, quem é este que desafia nossas crenças? O que ele pode nos ensinar que a lei não nos revelou? Sua voz, carregada de tensão, tornou-se o ponto focal de uma expectativa em alta voltagem. Todos os olhares se voltaram para Jesus, que, com uma calma imperturbável, respondeu, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim para abolir, mas para cumprir. Mateus 5:17. Naqueles momentos de tensão, enquanto as nuvens se aglomeravam e o céu se tornava um manto de sombras e brilhos, os corações da multidão começaram a se unir em um só clamor. O desejo de conhecer era palpável, e muitos se perguntavam como poderiam entrar no novo ensinamento que Jesus trazia. Maria, em meio à confusão, exclamou mais uma vez, Senhor, ensina-nos a essência da tua mensagem. Nós queremos ser um com o teu reino, trazer luz a este mundo escuro. Os discípulos, observando a cena, perceberam que eram testemunhas de um momento que mudaria a história de Israel e do mundo. Pedro virou-se para os outros e disse, ele é o Messias, a resposta às nossas orações e anseios. Agora que podemos ver, devemos decidir acreditar, ainda que tudo conspire contra. A tensão estava no ar, e mesmo Eliabe lutava com a ideia de romper com a tradição que lhe era tão cara. Jesus, por seu turno, percebia as nuvens sobre Eliabe e sentiu compaixão por ele. Com um olhar que penetrava sua alma, lembrou-o, o coração do homem vive pela obediência às palavras de Deus. Até quando seguirás apenas as vozes da tradição? Enquanto a tempestade rugia, Eliabe encontrou-se em uma encruzilhada espiritual, onde suas crenças se chocavam com a revelação do reino de Deus. A mente daquele sábio fariseu balançou em um delírio de possibilidades. Os homens rodeavam a ele na espera de um milagre, mas Eliabe se sentia como se estivesse à beira de um abismo espiritual. E assim, a luta não se limitava apenas ao palco da multidão, mas adentrava os recessos da alma. A voz de um novo pacto estava prestes a ecoar, e a pergunta ainda permaneceu vibrando no ar, estaria Eliabe disposto a descartar as correntes da tradição e abraçar a liberdade do amor de Deus? A tempestade, agora um símbolo da transformação,
rugia enquanto o céu e a terra aguardavam a revelação do plano soberano de Deus. Os olhos de todos estavam fixos em Eliabe, desafiando-o a dar o passo que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de muitos. Assim, a promessa de que mesmo que as montanhas se afastem, a minha bondade não se apartará de ti, Isaías 54:10, pairava no ar, aguardando resposta. Napoleão aguardava em silêncio. Enquanto a tensão palpável pairava sobre a multidão em Jericó, os relâmpagos iam e vinham, como se o próprio céu estivesse sintonizado com a luta interna de Eliabe. Ele sentia seu coração disparar, um misto de temor e esperança. Seria naquele momento que sua vida tomaria um novo rumo? A multidão, visivelmente afetada pela tempestade que se abatia sobre a cidade, olhava para Jesus com anseio. Maria, mais uma vez cheia de fervor, se aproximou ainda mais, sua voz cortando o som da chuva. Senhor, tu que és a luz do mundo, revela-nos como podemos escapar das trevas da nossa própria compreensão. Jesus, então, contemplou cada rosto à sua volta, mergulhado em um oceano de fé e dúvida. Em verdade vos digo, ele falou com determinação, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Suas palavras tinham um peso profundo, como se cada sílaba estivesse investida da força da criação. Eliabe, absorvendo aquele ensinamento, foi confrontado por uma pergunta que o fulminava de dentro. Como posso nascer de novo, após ter vivido em estrita obediência à lei por toda a minha vida? Aquela era uma revelação que desmantelava tudo o que ele conhecia. A sua mente, um labirinto de tradições, começou a ruir ante a proposta revolucionária de Jesus. A tempestade se intensificou e um novo trovão retumbou, causando murmúrios de temor na multidão. Era um sinal, um prenúncio da transformação que estava prestes a ser revelada, e Eliabe consentiu em olhar para dentro de si mesmo. Havia algo em seu íntimo que ardia em busca de resposta, a necessidade de redescobrir sua identidade era quase insuportável. Mas como? Eliabe questionou, com a voz embargada. Como pode um homem entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? As palavras de Eliabe, antes de desafiadoras, agora cheias de dúvida, ecoaram sobre as águas em tumulto. A luz da verdadeira compreensão começou a romper na escuridão de seu entendimento. Jesus lançou um olhar gentil ao sábio fariseu, como se visse nas profundezas de sua alma. Tu és mestre em Israel, e não sabes isso? João 3:10, sua resposta não era de reprovação, mas uma convocação à sabedoria que reside no Espírito de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3:6. Enquanto Eliabe ponderava sobre estas afirmações, um silêncio sagrado parecia tomar conta do ambiente. As vozes da multidão, antes tumultuadas, agora aguardavam ansiosamente a sequência daquela revelação. Ele começou a entender que o caminho para a vida eterna não estava enredado na observância cega, mas na entrega a um relacionamento vivo com o Criador. Naquele ínterim, escutou uma súplica ao seu lado. Era Maria, a mãe de Jesus, clamando, Senhor, libertai-nos da opressão desta tempestade, e transforma os corações que desejam crer. Jesus a ouviu e, novamente, erguendo os olhos ao céu, afirmou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:37-38. Naquele momento, algo começou a mudar dentro de Eliabe. A ideia de que a lei poderia ser cumprida e não apenas obedecida, começou a ecoar em seu ser como um novo alicerce. Ele não poderia permanecer isolado nas correntes da tradição quando a liberdade do reino de Deus estava tão perto. Enquanto a tempestade finalmente começava a amainar, a luz começou a brilhar através das nuvens escuras. O plano soberano de Deus revelava-se. Eliabe olhou para Jesus e percebeu que a verdadeira transformação exigia não apenas uma crença, mas um ato de fé. Ele estava pronto para dar um passo em direção ao desconhecido e assim, ele vazou um pequeno, mas audacioso, sim, Senhor. Estou pronto para o novo. O eco de sua declaração foi engolido pelo murmúrio da multidão, mas a luz que brotava de seu coração era inconfundível. O que mais Deus tinha preparado para aqueles que buscavam com sinceridade? A promessa da nova aliança estava apenas começando a ser revelada, e todos aguardavam.
ansiosamente o próximo movimento do Senhor. Quando Eliabe exclamou seu sim, Senhor, o ar ao seu redor parecia vibrar. A tempestade, que antes ameaçava engolir a cidade, agora se transformava em um pano de fundo à medida que a verdade divina se estabelecia. O olhar inquisidor se encontrou com o de Jesus, a luz do mundo, e naquele instante, mais do que uma simples promessa, Eliabe vislumbrou a possibilidade de renascimento. Em verdade vos digo, Jesus continuou, sua voz firme e cheia de autoridade, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. As palavras ecoaram em Eliabe como um ressoa contínuo de esperança. Ele sentiu o sopro do Espírito como uma brisa suave, libertando-o de suas amarras. A multidão, agora atenta, começou a murmurá-la em reverência crescente. Alguns, como Nicodemos, outro mestre da lei, se perguntavam se conseguiriam entender o que estava sendo revelado diante deles. Nicodemos, com seu semblante perplexo, interpelou: como pode isso ser? João 3:9. A inquietação se alastrou entre aqueles que estavam mais ligados às tradições. A nova mensagem de Jesus desafiava não apenas o entendimento, mas a própria estrutura religiosa que haviam construído ao longo dos anos. Eliabe, agora mais decidido, dirigiu-se a Jesus: Senhor, ensina-me a crer. Como posso me lançar no vento do teu espírito? Sua voz, ora titubeante, agora transparecia a urgência de uma alma que busca redenção. Jesus sorriu gentilmente, como se houvesse esperanças insondáveis escondidas dentro de cada coração ali presente. Ele explicou sobre a cruz que era necessário carregar, revelando que a verdadeira liberdade não era encontrada na conformidade cega, mas na entrega pessoal ao plano divino. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. As palavras penetraram como flechas de luz em meio às trevas do entendimento falho. Enquanto a multidão começava a murmurar suas próprias histórias de dor e busca por libertação, Eliabe percebeu que não era apenas um fariseu buscando entender, mas um homem que desejava transitar de morte para a vida. Ele olhou ao redor e notou rostos que refletiam esperança e incertezas semelhantes às suas. Se a fé deste povo estiver na verdade do que ouvem, pensou, quão grande seria a transformação em seus corações? De repente, uma mulher na multidão, com um olhar de desespero, clamou: Senhor, minha filha está à morte. Vinde, eu imploro-vos, e imponha as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Marcos 5:23. A súplica ressoou de modo pungente, capturando a atenção de Jesus. Eliabe viu o olhar de Jesus se firmar nela, e um novo tipo de esperança começou a brotar em seu coração. Não temas, crê somente, respondeu Jesus a ela, antes de fazer o caminho até o lar daquela mulher. Eliabe percebeu que a fé poderia ser uma ponte que liga o temporal ao eterno, e o que antes parecia impossível tornava-se possível através do amor divino. Enquanto seguiam, Eliabe, tocado pela urgência daquele clamor, decidiu que não poderia ignorar mais a verdade que o cercava. Com cada passo que dava, sua determinação só aumentava. Ele já não era mais o mestre que confiava só no conhecimento, mas um aprendiz da luz que se revelava naquele momento. Então, quando um novo trovão soou nos céus, um prenúncio de que algo grandioso estava por vir, Eliabe sentiu dentro de si uma chama acesa, um desejo de buscar não apenas por si mesmo, mas por todos os que estavam perdidos nas trevas. Ele sabia que Deus tinha um plano soberano e que a revelação da nova aliança estava se desdobrando diante deles. O que mais o Senhor preparou para nós? Eliabe questionou, enquanto se aventurava a perguntar ao seu coração. A expectativa se elevava na multidão, e no eco do clamor e da fé, o céu respondia: a salvação se aproxima, e com ela, um novo começo. Assim, enquanto Eliabe e a multidão seguiam Jesus, a resposta divina estava prestes a ser revelada, deixando todos em suspense sobre o grandioso plano que Deus tinha em mente. O que mais poderia acontecer? Quando a multidão se movia em direção à casa da mulher, um silêncio reverente envolveu o grupo. A ansiedade se misturava à expectativa, e Eliabe sentiu seu coração pulsar em uníssono com a fé que se erguiam nas vozes dos presentes.
Enquanto caminhavam, Jesus parou de repente diante de um grupo de pessoas que se aglomeravam ao redor. Havia murmúrios e sussurros, e os olhares se cruzavam em uma mistura de esperança e descrença. Quem me tocou? Questionou Jesus, olhando ao redor. Sua voz era firme e soava como um eco profundo em meio à confusão da multidão. Lucas 8h45. Os discípulos, confusos, tentaram justificar a pergunta de Jesus. Mestre, a multidão te aperta e oprime, e ainda perguntas quem te tocou? Lucas 8h45. Mas a intuição de Jesus penetrava a superficialidade do momento. Ele sabia que algo extraordinário havia acontecido. Eliabe observou quando uma mulher, anteriormente escondida entre as sombras da multidão, se adiantou. Ela estava curada, e a transformação em seu semblante era clara. Com lágrimas nos olhos, ela respondeu, fui eu, Senhor. Ousei tocar na orla do teu manto, e a minha hemorragia cessou. Marcos 5h33. Sua voz tremia, mas havia um poder inegável ao testemunhar. Jesus, com compaixão, olhou nos olhos dela e declarou, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fica livre do teu mal. Marcos 5h34. Os sentimentos mais profundos de Eliabe se aciraram diante da cena. Aquela mulher, considerada impura por sua condição, agora tinha seu valor restaurado. Ele compreendeu que a fé não apenas cura, mas também reintegra. Enquanto isso, um mensageiro surgiu, apressado e ofegante, e se aproximou da mulher, interrompendo os festejos da cura. Os teus filhos já não vivem. A notícia se espalhou como fogo em palha seca, e a dor facilmente encontrou morada, não só na mãe, mas em todos que a cercavam. Eliabe viu o semblante de Jesus se atualizar com a novidade, mas o olhar do mestre permaneceu sereno. Não temi, crê somente, disse Jesus ao mensageiro e à mulher, preparando seus corações para o que estava prestes a acontecer. Marcos 5h36. Eliabe ficou atônito ao perceber que, através da dor, havia uma promessa de algo mais profundo. A morte, que antes parecia ser o fim, agora era apenas uma passagem que Jesus estava prestes a transformar. Ao chegarem à casa da mulher, Eliabe sentiu uma eletricidade no ar. As mestres da música nublada perto da porta e os prantos estavam claros, mas Jesus elevou sua voz sobre o lamento. Por que alvoroço e prantos? A menina não está morta, mas dorme. Marcos 5h39. O riso escarninho da incredulidade ecoou, mas Eliabe viu a luz em Jesus brilhar ainda mais intensamente. Ele sabia que ali estava o plano soberano de Deus se desenrolando. Eliabe começou a compreender a ressurreição, não apenas dos corpos, mas nas almas. Como as palavras de um profeta há muito tempo atrás, eis que eu faço novas todas as coisas, Apocalipse 21h05. Os ecos de antigos sonhos perdidos ressurgiam na espiritualidade daquela multidão aflita. E quando Jesus tomou a mão da jovem, ele a chamou, Talita, cumi. Marcos 5h41. Aquela única palavra, imbuída de autoridade, trouxe vida onde havia apenas morte. Eliabe viu a jovem se levantar, e uma onda de reverência se espalhou. Aquela menina não apenas voltou à vida, mas a esperança se iluminou nos corações de todos que ali estavam. Ele percebeu que a mensagem de Jesus era mais do que curas físicas, era uma transformação da alma, uma nova aliança com Deus, uma recuperação do que havia sido perdido. Enquanto o milagre se desenrolava diante dele, Eliabe sentiu que o plano soberano de Deus ainda não havia sido totalmente revelado. Havia mistérios profundos aguardando serem descobertos, segredos que iriam mudar tudo. Ele olhou para Jesus, e o questionamento que afligia seu coração começou a se manifestar. Senhor, o que mais tu tens preparado para aqueles que creem em ti? Quais maravilhas ainda irão se manifestar? E o céu parecia ecoar com a promessa de algo maior, uma verdade sobrenatural que aguardava para ser revelada, deixando Eliabe e todos os presentes em expectativa ansiosa e ave diante do que estava por vir. Enquanto o eco dos milagres de Jesus ressoava pelo ar, uma nova onda de fé se levantou entre os presentes em Jericó. Os sussurros da ressurreição da jovem trouxeram não apenas alegria, mas um entendimento profundo de que o reino de Deus estava se revelando em sua plenitude. Eliabe,
ainda aturdido pela transformação que testemunhara, olhava nos olhos de seu mestre, buscando uma compreensão mais profunda do que aqueles acontecimentos significavam para ele e para a própria nação. A multidão se dispersou lentamente, muitos ainda em estado de choque, outros compartilhando histórias de como haviam sido transformados através do toque de Jesus. Ainda que tenhamos sido desprezados, Eliabe escutou uma mulher dizer: Ele não somente nos vê, mas nos chama pelo nome e nos renova. A verdade por trás da misericórdia de Deus estava abrindo os olhos de muitos, e as correntes do passado começavam a ser quebradas. Jesus, ciente da profundidade da fé que tinha se instaurado, voltou-se para Eliabe com um olhar cheio de amor e paciência. Sabe, Eliabe, a transformação interior é apenas o começo. O que sentirás agora será como um novo nascimento. Não se limita somente a você, mas a todos que creem, ele falou, suas palavras calando fundo no coração do fariseu. Senhor, Eliabe respondeu, sua voz trêmula, como posso ser parte disto? Como posso viver neste novo caminho que estás estabelecendo? Ele se sentia como um náufrago segurando-se à dramática mudança que ocorria. Jesus, reconhecendo a sinceridade e a busca fervorosa em Eliabe, disse, a resposta está em permanecer comigo, em crer e em compartilhar as boas novas. O que você testemunhou não é apenas o poder de Deus, mas a sua vontade de restaurar cada coração que deseja crer. João 14:12. Nesse momento, Zaqueu, agora um seguidor ardente e transformado, se aproximou. Eliabe, eu também estava perdido em meu egoísmo e confrontado com a minha avareza. O que Jesus fez por mim não é apenas uma questão de cura física, é a libertação do eu que me separava da verdadeira vida. Vamos trabalhar juntos para levar essa mensagem. Seu entusiasmo contagiou Eliabe, e ele percebeu que a fé não era um ato solitário, mas um caminho compartilhado. Enquanto se moviam juntos, uma sensação de urgência encheu o ar. As promessas de Jesus eram cada vez mais claras, e Eliabe começou a entender que seu papel era mais do que ser um observador, era ser um porta-voz das verdades que via. Quando nos deparamos com a sua luz, vivemos a nossa verdadeira identidade. Exclamou, contido em sua nova fé. Contudo, a adrenalina da transformação estava prestes a ser testada. Assim como Eliabe e Zaqueu se dirigiam para a próxima reunião da comunidade, uma figura dos escuros meandros do passado os abordou. Era um sacerdote, um homem que detinha poder e honra, mas que agora parecia perdido em indignação. Como um coletor de impostos e um fariseu pode interpretar a lei de Deus, enquanto nós continuamos a mantê-la? Que ousadia é essa de pregar perdão e liberdade para os pecadores? O olhar de Jesus descansou sobre o sacerdote enquanto o silêncio da multidão crescia. Eliabe sentiu o peso da expectativa e o desafio dessa breve confrontação. O fariseu em sua alma imediatamente quis confrontar, mas lembrou-se da nova aliança que pulsava dentro dele. Ele também foi chamado para a transformação, Eliabe pensou. Jesus, com compaixão, respondeu ao sacerdote, apenas aqueles que reconhecem sua fraqueza são preparados para ver a força do meu reino. São os doentes quem precisam de médicos, não os que estão bem. Marcos 2:17. O desafio era claro, e Eliabe sentiu que o convite oferecido por Jesus era para todos, onde aqueles que se sentiam perdidos poderiam encontrar a verdade e a salvação. Enquanto a tensão se elevava, Eliabe não pôde deixar de pensar no que aquela interação significava. A ousadia de Jesus quebrava os limites e revelava um aspecto da graça que ainda estava por vir. O que mais Deus estava prestes a revelar a partir desse confronto? O céu, que havia escurecido devido à tempestade anterior, começou a abrir-se, com raios de luz brilhando através das nuvens. O renovado espírito em Eliabe pulsava com um entendimento maior. A jornada para a nova aliança estava apenas começando, e seus próprios passos se tornariam parte de uma narrativa mais ampla de redenção. A pergunta pairava no ar como uma nota de expectativa: como será a nova aliança que Deus está formando entre seu povo? E quem mais há de ser chamado para essa transformação tão radical? A tensão entre o velho e o novo se intensificava, revelando que o plano soberano de Deus estava prestes a ganhar vida, enquanto Eliabe e Zaqueu se preparavam para compartilhar a luz que agora queimava dentro deles. A resposta ainda estava por vir, e a expectativa era palpável.